Todos os nossos trabalhos a gente traz sempre o Evangelho, porque o Evangelho nos inspira. É através do Evangelho que a gente vai se transformando e abastecendo o nosso coraçãozinho, a alma. A gente precisa de coisas que abastecem o nosso coração. E quando a gente faz o Evangelho nessa casa, é de uma maneira ecumênica, uma maneira abrangente, sem sectarismo, sem dogma. A Umbanda traz essa mensagem. É preciso que a gente observe o por detrás, o que está além da montanha, além do que os nossos olhos enxergam. E o Evangelho ajuda a clarear a nossa visão, trazendo um norte para aquilo que o nosso espírito ainda não percebe. A gente se preocupa muito na evolução após a vida, evoluir o espírito, é importante. Mas é importante a nossa convivência diária, o nosso bem-estar diário. Nós estamos na matéria. Como andam as suas relações? O Evangelho traz todo o amparo para as nossas relações ter mais estrutura. Hoje, em especial, a gente tem um amigo que está sempre com a gente fazendo o Evangelho, nosso amigo Paulo Colares, também filho de Yansan. Onde está você, meu querido? Traga aí a tua mensagem inspirado no Evangelho, né? Boa noite, irmãs, boa noite, irmãos. Arara a todas, arara a todos. Eu me chamo Paulo e hoje eu estou aqui tendo a honra de fazer o Evangelho para vocês nessa live que a gente está homenageando Yansan, essa orixá, essa guerreira, essa rainha, essa minha mãe de cabeça que eu tenho tanto orgulho de reinar no meu ori. E eu quero começar pedindo licença e inspiração à falange do Evangelho da Aldeia, pedindo inspiração à minha mãe Yansan, para que esse Evangelho possa deixar a gente melhor do que a gente entrou, né? Que a gente possa realmente ter um aprendizado desta leitura, dessa discussão, desse texto sagrado. E o Evangelho que eu escolhi, na verdade, é uma passagenzinha, é um versículo de um Evangelho muito conhecido, que é a Carta de Paulo aos Coríntios. É um Evangelho que fala de amor, algo que é muito importante a gente está botando na pauta dos dias de hoje, né? Não que nunca, que em algum momento fosse menos importante. Mas eu acho que hoje é um momento que a gente tem que refletir mais do que nunca sobre isso. E esse Evangelho já foi musicado pela Legião Urbana, e muitas vezes ele é estudado, muitas vezes ele é dito, mas eu escolhi só um versículozinho dele, porque eu acho que esse versículo, quando a gente lê o capítulo inteiro, às vezes a gente deixa ele passar. E é um evangelho que tem um caráter muito pedagógico, muito prático, diferente de outros evangelhos que têm uma interpretação mais complexa, que as palavras são mais difíceis, são mais rebuscadas, que as traduções são mais complicadas. Esse aqui ele é bem direto, ele realmente é bem pedagógico. E o evangelho que eu escolhi hoje é um versículo somente da carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 13, o versículo 11. Diz assim: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Eu gostaria de convidar todos a gente refletir esse versículo. Yansan é um orixá que todo mundo, quando pensa nela, lembra logo da guerreira, lembra logo de força, lembra logo de coragem. Algumas pessoas falam de explosões. Porque filho de Yansan é explosivo. Filho de Yansan estoura fácil. Gente,
essas coisas eu até brinco. Orixá, não que tenha algo diretamente a ver, mas assim, é parecido quando se fala em signos. Os seus defeitos são seus. Não culpe orixá. Yansan não é explosiva. Yansan, além da guerreira, que todo mundo que frequenta terreiro, que é do axé, sabe? Yansan, por trazer as chuvas, os raios, os ventos, as tempestades, Yansan é a rainha do tempo. Porque é ela que determina a hora de plantar, é ela quem determina a hora de colher. O seu Ventania, o caboclo que me acompanha, ele sempre fala isso. Trabalhe no plantio, plante direito e peça a Yansan que a colheita seja boa. E Yansan tem esta qualidade, que é a qualidade da transformação, da mudança. Os ventos de Yansan levam o que não tem que está mais e trazem as boas novas, trazem as novidades. Os raios dela dão a força, os trovões dão a força, dão a coragem, mas os ventos dela acalmam, os ventos dela transformam. É por isso que Yansan tem essa qualidade tão linda dentre os orixás, que ela é simbolizada por dois animais, a borboleta e o búfalo. Porque Yansan, ela é leve como uma borboleta e ela é forte como é um búfalo. E esse evangelho que fala do menino, de quando nós éramos meninos, falávamos como meninos, fazíamos coisas de meninos, sentíamos como meninos, mas quando a gente deixa de ser menino, nós acabamos com as coisas de menino. É um convite para o nosso aprendizado da vida. O que é a borboleta, pessoal? Qual é o símbolo da borboleta? O casulo. A borboleta, ela começa como uma lagarta que muitas vezes não é tão bonita, uma lagarta que é uma presa fácil para os outros animais, porque está ali num casulo, não tem como se defender. E quando ela se transforma na borboleta, é toda aquela beleza. Além do poder de voar, né? Porque Yansan tem esse elemento ar. E na vida da gente, pessoal, quantas vezes a gente se depara com isso? De sermos seres frágeis, de sermos presas fáceis, de não termos muitas defesas, e a vida convida a gente a se transformar. E esse convite da vida, ele não vai se dando quase nunca de forma gradativa. Quando a gente vê, a gente se transformou. Vocês sabem, pessoal, aquela coisa de... Às vezes acontece coisa na vida da gente que a gente fica dizendo, a gente fica imaginando, meu Deus, mas se isso daí acontecesse há 5 anos atrás, eu teria enlouquecido. Ou quando a gente vê alguém ter um crescimento, lidar com questões muito complicadas, muito difíceis, que a gente fica tentando imaginar de onde é que essa pessoa está tirando tanta força. E a vida o tempo todo faz pra gente esse convite compulsório de nos transformarmos, de crescermos, de sermos mais fortes, de evoluirmos mesmo. Então, esse evangelho, pessoal, eu acho que ele não carece de muita interpretação. Quando nós somos crianças, nós temos preocupações de crianças, nós temos medos de criança.
Conforme a gente vai evoluindo, a gente vai tendo questões de jovens, preocupações de jovens. E essas preocupações, quando a gente fica mais velho, a gente vê... Eu não vou dizer que eram bobagens, porque a dor, quem sente que pode dizer qual é a intensidade dela. Mas a gente aprende a botar cada coisa em seu devido lugar, a dar a importância que as coisas realmente têm que ser. Quando a gente é mais jovem, quando a gente é adolescente, qual é a preocupação da gente? É em agradarmos nossos coleguinhas da escola, é em agradarmos nossos pais. Os nossos medos quase sempre se dão em medo de decepcioná-los. E quando a gente parte para a vida adulta, a vida o tempo todo vai levando a gente a deixar de lado as coisas de menino, a deixar de lado as coisas de menina. Quando a gente vê, a gente está cuidando dos nossos pais. Quando a gente vê, a gente está sendo totalmente os responsáveis pelas nossas vidas. E quase nunca a gente é avisado disso, pessoal. Quase nunca a gente é avisado quando esse momento chega. Quando eu penso quantas coisas se transformaram na minha vida nos últimos anos, e eu olho para aquele menino, e eu com 43 anos, eu não digo que o menino estava tão longe não, pessoal. Quando eu olho para aquele menino de 30, quando eu olho para aquele menino de 35, quando eu olho para aquele menino de 38, quando eu olho para aquele menino de 40, provavelmente daqui a um tempo eu vou olhar para aquele menino de 43. Mas o Pai nos fortalece. Mas Yansan nos transforma. Da fragilidade de uma lagarta, a beleza de uma borboleta. Da delicadeza de uma borboleta, a força de um búfalo. E tudo isso daí num sopro, pessoal. Quando se precisa, somos búfalos. Quando precisa também, temos que ser borboletas. E Yansan é essa energia transformadora maravilhosa dos ventos. Yansan é essa força do búfalo que o tempo todo nos renova, nos fortalece e nos ensina. O ensinamento, então, que eu convido todas e todos a ter com esse evangelho hoje e com a linda Oiá hoje é esse. Sabemos deixar para trás as coisas de meninas, as coisas de menino. Tenhamos a força do búfalo, mas não percamos nunca a beleza, a leveza da borboleta. Epa rei Yansan, epa rei Oiá.